realmente em respeito, com todo o nosso sentimento, nosso luto carregado para todo o povo de Cascavel que segue sofrendo com a repercussão desse desastre aéreo chocante que abateu a cidade de Vinhedo, né? Isso de um voo que saiu de Cascavel. E hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes dessa tragédia do avião Voo e Pass, certo? Onde 12 vítimas até o momento já foram identificadas e o luto abateu não só as famílias, claro, mas como é o caso da região de Cascavel, principalmente, pois pelo menos mais de 20 pessoas já foram reconhecidas. Claro que todas as 62 tripulantes lamentavelmente vieram a óbito. O que vocês acharam aí? Fazia mais de 15 anos que a gente não via nenhum desastre aéreo dessa proporção acontecendo aqui em solo nacional. E, Fabrício, alguma informação mais recente sobre todas as investigações? O CENIPA deve soltar um relatório inicial daqui cerca de um mês, né? A expectativa é essa, de que o primeiro relatório do CENIPA saia daqui a um mês. É muito interessante a gente aguardar isso com calma e muita atenção antes de tirar qualquer conclusão precipitada envolvendo esse acidente, para esclarecer exatamente as causas, né? O ATR-72, que é o avião que estava envolvido nessa tragédia, é um avião seguro. A aviação comercial, em geral, é muito segura. Você destacou muito bem, André, a gente não tinha um acidente dessa proporção no país há 14 anos. Ou seja, é um tempo muito grande sem nenhum tipo de registro de acidente fatal que choque o país dessa forma. A gente que é aqui de São Paulo lembra, claro, do caso do avião da TAM, que caiu em Congonhas, né, que se acidentou, melhor dizendo, no aeroporto de Congonhas. Ou seja, esses casos eles são raros, são esporádicos, mas eles chocam muito. E a aviação civil ela sempre aprende quando há um caso novo. Então, sempre depois de algum tipo de acidente, são decretados novos parâmetros de segurança para a aviação, como foi o caso do voo da TAM aqui no aeroporto de Congonhas e como certamente vai ser o caso desse ATR também. Mas a gente precisa esperar, claro, o relatório do CENIPA, todas as investigações. E enquanto isso, a gente vai ficar aqui acompanhando esse triste drama, difícil drama das famílias aí que perderam 62 pessoas, acabaram morrendo, né? 58 passageiros, 4 tripulantes, alguns deles já sendo identificados, os corpos já liberados para que as famílias possam seguir aí com os enterros, aquela última despedida. É um momento de muita tristeza, muita tragédia, mesmo quando tantas pessoas juntas perdem a vida assim ao mesmo tempo de uma forma tão triste, tão grave como essa. E dentro do avião, a gente fala em 62 vidas, 62 pessoas, como se fosse uma estatística, mas são 62 tragédias que abatem ali da forma mais pesada imaginável o seio de 62 famílias. Estamos falando da influenciadora que dava dicas de nutrição, a escrivã do cartório, o médico radiologista, todos eles, além de tantos outros, estavam lamentavelmente presentes no voo que caiu em Vinhedo. E claro que, em nome de todos aqui, a gente só pode desejar que o povo de Cascavel, assim como as demais vítimas do acidente, possam encontrar algum consolo e força para continuar olhando adiante. Superar o luto nunca é uma tarefa fácil, né, Palumbo? Não é. Você mesmo falou, né? São dezenas de famílias, né? O Fabrício falou do acidente da TAM. Eu estava de plantão pelo Grupo de Operações Especiais. Eu peguei a viatura e fui até lá. Julho de 2007. Exato. E a 200 metros a gente já não conseguia chegar tão perto por causa do calor das chamas. É uma coisa horrorosa, né? Corpos saindo de 40, 50, assim. É uma coisa difícil de descrever, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de avião, eu morro de medo de avião, mas covarde o homem que não enfrenta seus medos, né? E é assustador saber que foi por causa de gelo na asa. Será que não tinha um componente lá para secar esse gelo, alguma coisa nesse sentido? Porque não é muito comum isso, né, acontecer, principalmente no Brasil. Será que não tinha um detector, um radar para falar, ali tem uma formação de gelo, não passe por ali? Então a gente chama atenção aí a forma como foi o acidente, a forma como ele caiu também. Imagina o pânico dessas pessoas que estavam lá dentro durante esse 1 minuto, sei lá, que estava caindo. É uma coisa desesperadora, né? Que Deus conforte a família. A gente lembra também do grave acidente envolvendo um voo da Gol que entrou em colisão. Bateu no meio, com um Legacy, se não me engano. Jato Legacy, sim. E acabou caindo ali no meio da floresta amazônica. Eu até, quando eu viajei recentemente ali junto do Caian Messina, até mandando um abraço para ele da Band, ele me disse que teve presente também, ali estava no helicóptero da Band no dia do desastre da TAM, e também disse que teve presente no processo ali de tentar resgatar as vítimas desse voo da Gol ali, numa área totalmente inóspita e quase inatingível.
E vocês podem imaginar ali os detalhes dantescos ali que ele se deparou uma vez chegando à cena do acidente. Mas, enfim, voo da Chapecoense, a gente não pode deixar de lembrar como chocou a consciência nacional. O próprio Fabrício aqui teve uma experiência, assim, que chega a ser pessoal, que tem um componente pessoal. Conta pra gente a sensação de impotência que isso deve te abater, né? Eu tava contando aqui, pro pessoal que tá nos acompanhando em casa, do acidente do Eduardo Campos, lá em Santos, que foi a 500 metros da minha casa. Ex-presidenciável. Ex-presidenciável, ex-governador de Pernambuco. E foi um barulho ensurdecedor, assim, uma memória que... Eu sempre fui apaixonado por aviação, que tinha o sonho de ser piloto de avião, e isso me deu um trauma. Não foi por isso que eu deixei de ser piloto de avião, foi por outros motivos, que eu não sou tão bom assim com matemática. Mas foi um barulho ensurdecedor, assim, lembro de acordar com o barulho do avião caindo e foi assustador. E até em nome da precisão aqui, André, o último acidente antes desse que a gente viu na sexta-feira com um voo comercial aqui no Brasil foi lá na terra do Mano Ferreira, 2011, Recife, da Noar, que era uma empresa aérea que depois deixou de existir, um voo que ia de Recife para Mossoró, no Rio Grande do Norte, com uma escala em Natal. E aí era uma aeronave pequena, era um LET L410. E caiu no bairro do IPSEP, né? Exatamente, logo depois de decolar lá em Recife. Que ano foi isso, Fabrício? 2011, julho de 2011. E aí morreram 16 pessoas, eram 14 passageiros, 2 tripulantes. Era um voo bem pequeno mesmo, um avião pequeno, mas estava cheio e ele caiu e acabou vitimando todo mundo. Então, desde julho de 2011, ou seja, passados aí 13 anos, né, para ser então preciso, a gente não tinha um acidente com voo comercial no Brasil. Isso é muito raro. A aviação civil aqui é muito segura, em todo mundo, geralmente. Sim. Mas aqui, especialmente, ela é bem segura. É uma tragédia, realmente, que aconteceu. Além de todos os relatos mais do que impressionantes que sempre acontecem, invariavelmente, em contextos de grandes acidentes como esse, de pessoas que por algum detalhe do acaso ou se atrasaram ou foram impedidos de entrar na aeronave minutos antes e nasceram de novo. Alguns relatos, assim, impressionantes como... comum em situações como essa, né, mano? É muito triste, e ainda mais pensando que foi na véspera do Dia dos Pais, né? Uma data que é tão importante para as famílias confraternizarem, e um momento de amor, e que agora fica marcado para essas 62 famílias como um momento de muita tristeza e profundo luto. Sem dúvida alguma.